Mas primeiro, a importância do influenciador, né? Hoje se você tem acho que 5 mil CPFs na bolsa, 70% dos últimos CPFs aí foram por meio de influenciadores, né? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Advisor Talks Podcast. Eu sou o Paulo Barroso e aqui comigo Ian Salles. Fala pessoal, mais um episódio especial hoje para vocês. Vamos lá. Hoje é uma conversa, assim, acho que talvez um dos episódios mais históricos que a gente já teve aqui no Advisor Talks, né? Nossos convidados de hoje são pessoas muito importantes, dois líderes da APIMEC Brasil. Então estão aqui com a gente hoje Vinícius Correia Issá, superintendente-geral da APIMEC Brasil, e Gustavo Melo, gerente de comunicação e marketing da APIMEC Brasil. Muito obrigado aos dois pela vinda aqui hoje. Nós que agradecemos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ian, pelo convite. Vamos lá. Valeu, Paulo. Valeu, Ian. Vamos junto. É isso aí. Bom, a APIMEC, então, complementando agora em 2025, completando, né, em 2025, 55 anos de história, Vini. Pois é, nem acredito nisso, né? É tempo pra chuchu, é mais de meio século, né? Cara, é tempo pra caramba. E você tava lá no comecinho. Tava. Eu ia falar, em que momento você entrou dentro dessa história aí? Não, na verdade, eu sou associado da ABAMEC, né? Atual APIMEC, desde 87. Mas a fundação da ABAMEC, a atual APIMEC, em 1970, né? Começou no Rio de Janeiro. Isso, dia 18 de maio, né? 18 de maio. Que virou o dia do analista, né? Que virou o dia do analista. A gente está com uma PEC em Brasília para que isso seja oficializado, né? Que 18 de maio seja o dia do analista de valores imobiliários. Então a APIMEC nasceu com o intuito de levar a informação para o investidor. A gente é anterior até a CVM, né? Então a CVM nasceu em 76, a gente nasceu em 70. Esse é um marco assim que sempre me chamou a atenção, né? A primeira vez que eu tive contato com isso, eu estava até falando, foi quando a gente trabalhou junto na produção desse primeiro livro aqui, que conta, né, 50 anos dedicados ao mercado de capitais. Depois teve um outro que a gente também trabalhou junto, que são contos, 55 anos, comemoração dos 55 anos, e conta as histórias e casos da APIMEC e tal. Mas enfim, quando a gente começou, a gente já tinha muito contato em eventos, trabalhos e tudo mais, mas quando eu tive contato com a produção do livro, né, e você tem que dar aquela mergulhada na história da APIMEC, eu falei assim, cara, a APIMEC surgiu antes da CVM. Tipo, será que todo mundo já se ligou nisso, né? Tipo, a importância disso. É interessante que o primeiro presidente da CVM foi o Roberto Teixeira da Costa, que foi um dos fundadores da ABAMEC, né? Então, na verdade, ele foi fazer uma pós lá fora e voltou e falou, pô, lá tem reunião pública. Lá a empresa vem e fala com os investidores. Então, informação para os investidores. E aqui não tem, né? Como é que eu vou adquirir um valor imobiliário sem ter informação? Então, a APIMEC se caracterizou reunião pública, você trazer as empresas para levar aos investidores por meio dos analistas, né, que é o link da informação, enfim, você levar as informações, os números, a estratégia da empresa. Então, a APIMEC nasceu dessa necessidade do mercado para crescer, né? Porque dizem que não há crescimento econômico que não passe pelo mercado de capitais, né? Quer dizer, você tem que ter empresas, capital aberto, você tem que ter uma série de coisas. Então a APIMEC, vendo essa necessidade, criou a associação. Sim. Você sabe, Paulo, é uma das entidades mais longevas do mercado financeiro. Salvo engano, a gente só perde para o Banco do Brasil. Então, assim, uma entidade de mais de meio século. Como se moderniza uma linguagem, uma entidade de 55 anos? Então esse é um dos nossos desafios aí. Eu ia falar isso para você. Como trabalhar a comunicação, considerando todo esse histórico, né, essa tradição e esse peso da importância da APIMEC, né? Como traduzir essa linguagem, vamos dizer, para os nossos tempos atuais, para uma coisa mais contemporânea, né? É um grande desafio, cara. Opa.
quando eu cheguei na PMEC, no nosso bate-papo inicial, assim, o Vini falou, a gente tem que melhorar a comunicação, deu algumas diretrizes ali, e o principal desafio é como tornar uma comunicação de uma entidade tão antiga algo mais seduzente. Eu brinco, sempre brinco na PMEC, que a nossa comunicação tem que ser sexy, tem que ser provocante, porque só assim a gente consegue atenção. Hoje em dia a gente trabalha muito essa questão da economia da atenção, né? Como que eu faço um cara parar num post no Instagram? Então, assim, se eu não conseguir capturar essa atenção do cara, não vou conseguir engajar. Como a gente tenta trabalhar isso deixando mais jovem, deixando numa linguagem mais simples, valorizando o que ela tem de história também e deixando entender o que vem pela frente. Acho que a gente está no caminho certo, né, não, Vini? Eu acho que sim, acho que sim. Tem que tornar, sendo mais longeva, mas ser ágil, né? A gente brinca, a gente fez até um planejamento estratégico e apontou, né? Vocês têm que retomar o protagonismo, né? Como a gente nasceu muito antes, hoje tem uma série de entidades co-irmãs, né? Cada um com o seu nicho. E a gente está tentando retomar através da comunicação, através de uma estrutura enxuta e retomar alguns aspectos, né? Eu enxergo muito isso, né? Porque eu não tenho tanta experiência aí quanto você, né? Mas, enfim, eu consegui pegar ainda um pouco uma fase bem protagonista da PMEC e das reuniões públicas, né? E depois tem um momento, assim, meio que um hiato, assim, que parece que, não sei se as coisas dão uma disseminada e tudo mais. E eu sinto que de uns, vamos dizer, de 19, 20, 2020 para cá, vocês voltaram de novo com força, né? Uma nova APMEC, né? E é muito interessante, né? Até nos últimos tempos a gente tem sentido muita mudança na comunicação da APMEC, né? Eu acho que tem muito do seu toque lá, Gustavo, de traduzir isso, né, para uma coisa mais moderna, mais ágil, que dialogue mais, né, com mais públicos, né, que acabe rompendo um pouco essa bolha, né? Obrigado, viu, Paulo? E o apoio da Nambu é essencial. Porque quem entende comunicação, quem gosta, quer conversar com quem também entende comunicação. Então, assim, pô, eu sou mais ousado, mais intenso ali em algumas coisas. E é legal que Paulo, Ian, a Isabel compram as minhas ideias também, né? Sim. Obviamente que tudo aprovado aqui com o Vini primeiro. Eu jogo pra ele e falei, aí, posso seguir esse caminho? Não, vai. Vamos ver o que vai dar aí. E costuma dar certo. Tem que ser ágil. Principalmente comunicação. Tá dando certo. É isso aí. No planejamento estratégico saiu também, olha, vocês precisam se comunicar melhor. Então, qual é o público de vocês? Precisam se comunicar mais, usar as mídias, né? Que hoje na sua portal você tem uma série de outras mídias. Então, com a entrada do Gustavo, a gente está retomando esse caminho para tentar tomar o protagonismo nosso. Sem dúvida, né? Aproveitar aqui até para mandar um abraço para o Ricardo, né, que o presidente da PMEC, presidente da PMEC Brasil, que também tem feito uma ótima gestão e as coisas estão fluindo muito bem, né? Então, voltando aqui um pouco, Vini, assim, você é um cara que passou por banco, corretora, por autorregulação, você já fez coisa pra caramba na vida, né? Já. Qual decisão da sua carreira assim que você acha que mais direcionou a sua visão sobre o mercado financeiro? Eu entrei no mercado de capitais em 86, no Bradesco, na Avenida Ipiranga. Eu trabalhei lá com Roger Agnelli, Denise Pavarini, e foi muito fértil ali, né, na entrada do mercado de capitais. Então as decisões de privatização, Dorival Bianchi, tem muita gente lá, foi um momento muito especial que a gente teve, né? Porque as decisões do Bradesco sempre passaram pela área técnica. Então, desde sempre como analista, né? Então, estudando empresas, então tinha um comitê toda semana que você levava lá para a matriz em Osasco. Então, foi uma forma muito bacana de eu entrar no mercado de capitais e saber o valor, né? Porque cada empresa é um setor, cada setor tem um seu segredo, né? Então foi muito bacana você entrar no mercado de capitais. Aí eu passei por algumas corretoras, pelo Itaú, pelo Boston, Sodril, passei bastante. E depois eu entrei nesse mundo de autorregulação. Quando era a Ambid e foi criado os primeiros códigos de autorregulação, de ofertas públicas foi o primeiro. Então o João Carlos Zani, que era do Bradesco lá, que era o coordenador, falou, Vini,
vamos para cá, autorregulação. Eu falei, autorregulação, que negócio é esse, bicho? Eu nunca ouvi um negócio desse. É você puxar a sua própria orelha, né? Então, a gente fez a autorregulação lá voluntária, né, da Ambima, que hoje é Ambima, hoje tem vários códigos, que era uma maneira do quê? Você, por meio da autorregulação, você valoriza o teu produto. Então, por exemplo, de ofertas públicas, você tinha a instrução 13 CVM, então você tinha lá o IAN, que é informações anuais, e tinha o ITR. Mais uma vez, não levava informação para o investidor. Aí vamos fazer o prospecto. Prospecto vamos fazer. Então tem que ter fator de risco. Então a gente vendia melhor as ofertas, o investidor tinha uma informação melhor. E é interessante porque a CVM tinha lá o registro dela e a Ambit fazia a análise das ofertas a posteriori, né? E isso foi feito. Aí chegou lá em 2007, o Marcelo Trindade, escuta, tem um monte de oferta aqui, eu estou analisando aqui por decurso de prazo, vocês não querem analisar pré? Aí nasceu o convênio lá, Ambima, com a CVM, em termos de ofertas públicas. E aí foi minha primeira experiência em autorregulação. Aí depois eu fui para a Ancor, fui participar da autorregulação do agente autônomo antigamente, hoje assessor de investimento. Exato. Fiquei lá com o Davi, com o Orlando, foi uma experiência muito interessante também. Aí teve a PMEC, né? Em 2010 foi a autorregulação do analista. Aí eu fui para a PMEC para abrir essa... 2010 é o marco ali da autorregulação. É o marco da autorregulação. A PMEC fazia a certificação desde 2003, tá? E registrava, os analistas são registrados pela CVM. Com o advento da autorregulação, que é a instrução, se eu não me engano, 483, 2010, a PMEC certifica, credencia e supervisiona o analista. Então é uma parceria bastante interessante. A PMEC está fazendo 55 anos, né? A autorregulação em outubro faz 15 anos. Entendi. É uma parceria muito boa com a CVM. Porque a CVM ela autorizou a PMEC, junto com ela, supervisionar, né? Então você tem todo um trabalho hoje que é feito pela nossa superintendência lá do analista, que de acompanhar. Você recebe uma série de relatórios de todas as casas de análise, instituições, aí você analisa todos os relatórios para ver se a CVM 20, hoje a resolução, está sendo cumprida. Entendi. No seu detalhe, né? Então é um papel muito importante. E isso é feito em consenso, a CVM e a PMEC juntas? Sim, com a resolução 20, ela abre o caminho para você se credenciar como entidade credenciadora. Então a gente se credenciou como entidade certificadora e credenciadora, e a gente tem relatórios que a gente manda para a CVM frequentemente, né? Então a área técnica se conversa toda hora. Eu até brinco que tem um telefone vermelho, né? Quer dizer, você tem que ter uma segregação da área de representação com a área de autorregulação. Tem que ser segregado. Então o contato lá da autorregulação da PMEC é direto com a superintendência lá do Marco Veloso, lá da CVM. Entendi. Então, assuntos de tecnologia, hoje que está muito em voga, a questão da utilização do IA, copy trade, então tudo isso é visto a quatro mãos, né? É muito legal. Aparece os cases lá para a autorregulação, a gente compartilha isso com a CVM e cria as melhores práticas através de instruções do conselho, através de ofícios da própria CVM, sempre em conjunto para a gente controlar os analistas. É muito interessante. Que é uma classe muito seleta, tá? É muito boa, é o creme de la creme que eu brinco. Quantos analistas tem no Brasil hoje? Olha, hoje, em termos de certificado, você tem 2.600, tá? Certificados. Desse, metade são ativos e metade estão em estoque. A gente pode falar que 1.300 são analistas credenciados aptos a assinar relatórios, por volta de. Tá? Então, essa pessoa é muito importante porque é o profissional de investimento que fala com o varejo. Então, o exame é parrudo, não é fácil você ser analista, você tem que passar no CNPI,
São 2 provas, né? Ainda tem o PEC, que é a reciclagem, que de 5 em 5 anos você tem que fazer o PEC para você se atualizar. E esse analista é o que vai influenciar o investidor na tomada de decisão. O gestor é a estratégia de fundo. O assessor é a distribuição, como é que você vende esse produto. E o analista quem vai convencer e dar os parâmetros pelos quais o investidor vai fazer aquele investimento. É sensacional essa sua explicação em cada uma dessas profissões. Assim, né? Porque é muito importante, entendeu? E a gente acredita que era para ter muito mais analista do que tem, né? A gente tem um problema, a questão do departamento de análise, porque o gestor tem a taxa de fundos. O assessor, o distribuidor tem a comissão. E o analista? E o analista? Como é que eu jogo a receita para essa área? Então eu faço o relatório, aí chega o pessoal de vendas lá da corretora, distribui esse relatório. Fiz o relatório de Petrobras. Quem comprou ou vendeu em cima desse relatório, como é que eu jogo esse valor para o investidor? Então, é o efeito sanfona da área técnica, né? E ultimamente a Bolsa tem dado alguns sustos na gente, né? E não tem muita perspectiva. Acho que o pior da Bolsa não é que ela tivesse uma sinalização de baixa, uma sinalização de alta. Perfeito. O problema é você não ter uma perspectiva que você possa compor isso, né, nos seus relatórios. Então, o analista é isso, é uma pessoa muito importante, é a certificação creme de la creme, que eu brinco. E você acha que essa questão dessas profissões, elas têm uma convergência no futuro? Eu acho que sim, Paulo. Tem algumas que têm alguns conflitos, né? Que, por exemplo, gestor com o analista, você não pode recomendar e você gerir a carteira, seria um conflito. Sim. A questão do assessor também, você vende o papel, né? Então, quando você é assessor, você tem que falar, olha, é compra, mas se basear no relatório do analista. Agora, a que tem menos conflito entre si é o consultor e o analista. Né? Eu acho que talvez a gente possa ter uma conversão entre consultor e analista. Agora, o resto das profissões, eu acho um pouco difícil até em função de que é interessante não ter essa certa... vamos dizer, o Chinese Wall ali, né? Ter uma separação, um limite. A barreira de informação de onde eu posso chegar. Exatamente. Não, muito legal. A gente vai explorar um pouco mais esse tema aí. Bora. Mas assim, Gustavo, pensando aí no teu caso, né? Assim como eu fiz uma pergunta provocativa aqui pro Vini, né? No teu caso, de jornalismo passando a gestor de comunidade para chegar hoje como um comunicador, um cara ligado ao marketing financeiro. Onde é que foi o ponto da virada de chave aí? Cara, você sabe, eu tenho mais de 13 anos de profissão, me formei em jornalismo, mas nunca cheguei a atuar especificamente em redação, esse tipo de coisa. Assessoria de imprensa é algo que eu não é muito minha praia, faço, mas não é minha praia. Atuei bastante com política. Eu sempre falo que quem trabalha com política trabalha com qualquer coisa. E o mercado financeiro, para mim, está sendo uma grata experiência. Assim, é muito bacana, o clima. Eu acho que junta muita coisa também por eu estar num ambiente gostoso. A PMEC é um lugar que dá para aprender muito, com um mestre como o Vini, que tem experiência, explica. E é engraçado, porque assim, eu tô há pouco tempo no mercado financeiro, mas estratégia de comunicação você consegue aplicar em diversos canais. Obviamente que você entende ali onde vai aqui ou ali. Você falou uma questão dos analistas. Antes de eu começar na PMEC, eu ainda tinha ali alguns conhecidos do mercado e eu não sabia o que era. No LinkedIn, por exemplo, muito dos analistas colocam a certificação depois do nome. Sim. Eu não tinha essa clareza. Eu não conseguia entender o que era esse bando de sigla. Tem uma galera que coloca todas as certificações ali, né? CNPI, CFP, CEA, não sei o quê. CPA 20, CPA 10, e quer colocar tudo lá. E depois que eu comecei, entendi,
dá para ver o poder do branding da certificação, né? Então, por exemplo, para o cara colocar o sobrenome dele, uma certificação, é que vale muito. E a gente tem que usar isso, né? O poder do CNPI, o poder da nossa certificação, assim, é um baita orgulho pro cara. Porque ele não é uma prova fácil. Não é algo tranquilo ali de fazer. Então, assim, a gente tem que apoiar o analista, valorizar essa questão que ele tem, esse orgulho, que realmente é um orgulho pro analista. Voltando aqui para a minha história. Essa questão do mercado financeiro, para mim, está sendo um momento único, assim, que eu consigo trabalhar o que eu amo, que é comunicação digital, eventos. A gente trabalha muito numa questão 360 na comunicação da PMEC, né, Vini? Com certeza. Então, acho que a gente está conseguindo desenvolver bem e cumprir a minha missão, que é rejuvenescer, inovar, ousar um pouco, deixar um pouco mais provocante, né? Sim, não, os eventos também têm sido muito legais, né? Acho que o último evento que a gente se encontrou foi lá no Toque de Campainha. Foi no Toque, na V3. A comemoração dos 55 anos. Exatamente. Foi muito Passou interessante. o vídeo lá, todo mundo ficou emocionado. Cara, o vídeo dos 55 anos, a gente só recebe elogio. Ficou muito bacana. Eu quase chorei quando eu vi. Você sabe que Aquela história, né? É uma história bastante interessante. Sim, né? sim. Não, sem dúvida. Que passa por esse profissional que é o analista. Né? A gente fez um evento recente agora, e aí um dos organizadores ali do evento falou: pô, mas o vídeo de vocês tem quase 5 minutos. Eu falei, não, mas vai rodar sim. Falei, pô, mas tem 55 anos, você queria o quê? Esse Vale quanto pesa, né? Você queria que eu contasse a história nossa em um story, 60 segundos? Não. Pô, são 55 anos, cara. Tem que fazer uma série, né? Olha que dá uma série boa, viu? Uma série. Olha, legal, pô. Voltando aqui com o Vini agora, né, Vini? Olhando um pouco para trás, assim, quais você acha que são os momentos, assim, os grandes marcos, né, da PMEC? E tentando olhar um pouco assim, como que a PMEC ajudou a organizar a casa do mercado de capitais? Eu acho, Paulo, como a gente conversou, né, a própria fundação ela nasceu por um intuito, né, e por um bom tempo ela alcançou esse intuito das reuniões públicas, né? As reuniões públicas que a gente conversava era chamado pinga-fogo, né? Naquela época era o pinga-fogo, porque era presencial, então você tinha os bancos, tinha as companhias, e era lá na São Bento a PMEC. Então você tinha sempre lá indústrias de alimentos, soja, etc., essas coisas todas, que as perguntas eram feitas na linha do balanço, né? Então o analista, uma das obrigações do analista é ler os balanços, entender o teu conceito da empresa na mão, né? E nas reuniões públicas, o interessante é que a gente tinha a oportunidade de questionar os empresários nos pontos mais polêmicos, né? Porque esse estoque de soja está tão alto. Era ali ao vivo, né? Ao vivo. Não né? tinha essa de perguntar para o chat GPT, não. Não tinha essa. Então as reuniões eram muito ricas, né? Então você tinha um momento especial, divulgação de resultado e como é que essa empresa tá saindo. Se essa empresa por acaso estivesse fazendo uma oferta naquela ocasião, então muitos detalhes da oferta eram expostos nessas reuniões públicas. Então, o primeiro momento da PMEC principal foi tomar esse espaço para ela, para suprir essa necessidade, né, de levar a informação. Agora, sem dúvida nenhuma, a questão de você cuidar desse profissional, né? Então, eu escolhi o analista como profissional que eu vou cuidar. Então, você veio os exames. Então, a PMEC passou a fazer os exames desse profissional, quer dizer, qualificar esse profissional, né? Então a CVM pegava os exames, né? A gente certificava os profissionais e a CVM registrava esses profissionais lá, que são analistas. Então de 2003 até 2010 era isso. Aí a CVM, com todos os problemas que hoje ainda estão presentes, né? Que inclusive é bom falar, a PMEC dá todo o apoio para a CVM, para os profissionais da CVM, quer dizer, é uma entidade, é uma autarquia importantíssima. Sem né? dúvida nenhuma.
Então, você vê a evolução da CVM, seja em resoluções, né, 175 de fundos, 160 de ofertas, eles sempre foram muito atuais, né, e a gente conhece vários profissionais lá, então não tem o que se falar da CVM em termos de ajudar o mercado e fazer o papel dela. Isso é bom que se diga. Então, quando chegou em 2010, o evento da autorregulação, né? Então a gente já certificava esse profissional e a CVM falou, pô, eu preciso de alguém aqui que me ajude a supervisionar esse povo. Aí veio para nós, a gente se qualificou, na época a nossa presidente era Lucy Souza, que hoje era presidente do conselho, e a presidente da CVM era a Maria Helena, né? E aí foi uma autorregulação do analista, pô, isso é muito bacana. Então foi a primeira autorregulação autorizada pela CVM. Teve a autorregulação da Ambima, que era voluntária, que isso nasceu lá em 1999, que foi o primeiro código de autorregulação da Ambid. Então a primeira autorregulação autorizada foi o do analista. Então isso é muito importante para nós, porque a gente escolheu esse profissional para cuidar desse profissional, né? Para formar esse profissional, para qualificar, educar esse profissional. E a gente receber esse reconhecimento da CVM é muito importante. Então a gente tem um carinho muito grande pela história como um todo. Então cada capítulo desse fez com que a gente fosse forjado, né? Forjar é transformar no fogo, né? Então a gente cresceu e fica muito feliz por isso, entendeu? Cuidar desse profissional. E de uns tempos para cá, a gente vem tentando explorar esse lado de certificadora nossa, né? Então a gente hoje também faz as certificações dos RPPS, né? Dos municípios. Então é uma outra frente que a gente escolheu. E tá tendo assim várias frentes para que a gente, como entidade certificadora, avance em outros segmentos. Vini, aproveitar então que você entrou nesse papo das certificações, né? Quais são as certificações hoje que são oferecidas pela PMEC? Não sei se você ou o Gustavo prefere. É com Vini. Não, tem a CNPI, que é a questão dos analistas, né? Certo. A gente hoje também, desde maio, a gente faz todas as certificações RPPS, que é junto lá com a Secretaria da Previdência. Então, seja para dirigentes, seja para conselheiros e membros de comitê, a gente tem todo o segmento de RPPS. Sim. A gente tomou essa decisão, a gente foi até procurado, porque quando lançou a primeira certificação RPPS, a gente estava junto. Então a gente lançou uma certificação específica para RPPS, a gente não usou o CNPI, a gente usou a nossa certificação que a gente criou para RPPS. Isso deu muito certo, né? Direcionada para aquele público, porque são públicos diferentes, né? São públicos totalmente diferentes. Então hoje a gente tomou de volta esse objetivo, então a certificação para o RPPS são todos online, você não tem centro de teste, né? Até para você que tem uma pulverização maior, né? Alcançar mais mercados, que hoje você tem 2.100 municípios que têm o regime RPPS. Então a gente está nessa frente. Estamos vendo outras certificações aí para a gente entrar. Então, hoje basicamente é CNPI e RPPS. Tá. Basicamente é isso. E a gente também trabalha, além das certificações, tem muita questão da educação. A PMEC é uma entidade que forma os analistas e o profissional do mercado financeiro. Então a gente tem cursos, publica livros, a gente trabalha muito nessa linha, né, Vini? Essa questão da formação continuada. Exato. Né? Porque o mercado exige, né? É que formou um círculo, né? Porque você certifica o profissional, no caso do CNPI específico, aí você tem o PEC de 5 anos. Quer dizer, você faz o exame agora, daqui 5 anos você tem 2 opções. Ou você vai fazer o exame de reciclagem, ou você vai demonstrar pontos que você, durante 5 anos, você aprendeu. Você foi em reunião pública, você fez MBA,
você fez uma outra certificação da frequentou Anvima, cursos, né? frequentou cursos. Tudo isso vai acumulando uma pontuação. Tudo isso vai acumulando, você tem que ter 160 pontos. Entendi. Para ter. Ou então você faz o exame, mas ninguém gosta muito de fazer exame, né? É que você já fez a preparação para uma prova e tal, né? Mas é legal isso, porque também estimula o analista, o cara não ficar lá preso lá na caverna dele, né? Pô, vai para curso, vai para evento, vai encontrar outros analistas, vai, né? Esse legal, network, né? Esse contato faz parte do aprendizado, né? A gente perdeu um pouco disso, né, Paulo? No tempo da pandemia, que ficava uma situação horrorosa, né? Porque o conhecimento é transmitido pelo cafezinho que você vai tomar. Aquela análise que eu fiz, você viu aquela distribuição de dividendo da Petrobras que ocorreu. Então é aí que você acaba transmitindo conhecimento. Não, né? eu sou super a favor. Assim, adoro o online e tal e tudo mais, mas assim, eu sou um cara muito ligado ao presencial ainda também, sabe? Tipo, eu gosto muito de ir no evento, conversar com as pessoas, conhecer gente nova. Eu também. O olho no olho é único. É único. E engraçado essa questão do CNPI, porque tem CNPI que não é um profissional do mercado. Tem jornalista com certificado CNPI, tem trader com certificação CNPI. Então, CNPI é aberta para todo mundo que tem formação superior. Sim, eu ia até fazer uma pergunta em relação a isso, né? Como a gente dialoga aqui com os profissionais, né, de mercado financeiro e quem quer entrar no mercado financeiro, a PMEC, então, ela faz esse acompanhamento de um profissional que quer se certificar, ela faz esse acompanhamento, passa conteúdo para eles, como que funciona isso? Sim, acho que é bacana explicar para o pessoal, né? Todo o caminho da certificação, a gente consegue auxiliar todos os profissionais. Existe a trilha do conhecimento, que está no site da PMEC, apmecbrasil.com.br. Pode conhecer, pode se aprimorar lá, pode fazer todas as provas e qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Entendi, bacana. Muito bom. Bom, acho que a gente vai fechando um bloco por aqui e a gente já retoma a conversa aí em um minutinho. Show. Bora lá? Bora. A sua empresa precisa de novas estratégias em marketing digital para captação de leads, mídias sociais, website, branding e tudo mais? Nós temos a solução, a agência Nambu, uma agência de marketing digital especializada no mercado financeiro. Vem falar com a gente. Fala pessoal, estamos aqui hoje para mais uma edição do Advisor Talks Podcast. Eu, Paulo Barroso, aqui com meu amigo Ian Salles, recebendo dois líderes da PMEC Brasil, Vinícius, superintendente-geral da PMEC, e Gustavo, gerente de comunicação e marketing. E estamos aqui continuando o nosso papo aí, entendendo toda a história da PMEC, essa instituição que participou de grandes casos emblemáticos aí, foi formada antes da própria CVM e tem muita história para contar e para compartilhar aqui com a gente, né? Ô Vini, eu tô aproveitando para explorar um pouco esse lado da história aqui, né? Não é sempre que a gente pode parar e conversar sobre isso e tal. E eu não sei se você sabe, eu sou formado em História, cara. Olha aí. Minha primeira formação, né? Não, às vezes o pessoal vem falar, não, mas aquele caos lá da história, eu falo assim, cara, eu já não lembro mais de muita coisa. Porque sempre quando alguém fala que é formado em História, o cara acha que você é uma enciclopédia, né? Aí vem questionar, né? Exatamente. Veio parar no mercado financeiro. Pois é, até brinco com os meus amigos, é da Fefeleche a Faria Lima. Eu falei, eu vou escrever um livro ainda sobre isso. Você sabe que no mercado de capitais tem muitos gestores formados em engenharia, né? Sim, tem. Setúbal, Marcelo Gilfrida, você teve várias pessoas que vieram da engenharia. Agora da história eu nunca vi. Cara, você é o primeiro case. Não, a gente tem, até nos nossos negócios aqui, a gente tem, vamos dizer, um DNA muito eclético aqui. Trabalho com economista, com engenheiro, cara eu de história, pessoal de vídeo, publicidade, de marketing,
Agora até com um braço de negócios aí que a gente tem relacionados à inteligência artificial, temos 2 pessoas de matemática na equipe. Então assim, tem um time muito eclético, sabe? Isso é um negócio muito legal, assim, acho que é um valor agregado. A gente curte essa coisa, né? Então, da Fefeleche Faria Lima, pra mim faz todo sentido, mas pra muita gente não. Já né? tem o título do livro já. A minha filha é formada em letras na Fefeleche também. Então, ela vê mercado de capitais, não é comigo. Não é comigo. Eu falo, não, o Estado tem que ser mínimo, né? As instituições privadas têm que tomar. Não, pai, não é bem assim. Aí dá uma briga, rapaz. Não, mas você sabe que é uma coisa legal, cara, é quando você consegue construir, assim, a diferença, essa diversidade intelectual, ela é extremamente positiva. Totalmente. Ela só é difícil quando as pessoas não conseguem dialogar, fazer essa troca e se respeitar, né? Vamos dizer assim, quando... Vou até fazer um paralelo aqui desse negócio de futebol. Quando você torce para um time, entendeu? Não importa muito quem vai jogar no seu time. Você torce pelo time, entendeu? Sim, agora, quando você está falando de questões, vamos dizer, de pensamento e tudo mais, de relação com política, economia, etc., você tem que refletir, entendeu? Tem coisas que fazem sentido, coisas que não fazem sentido. Mas essa troca intelectual, eu adoro isso, cara. Eu acho muito enriquecedora, né? Muito, acho E o mercado com essa diversidade de profissionais que não são do mercado financeiro entrando, eu vejo também como algo muito bom. Cada um entra com a sua ideia, com a sua cabeça ali e vai enriquecendo o mercado. Né? Traz experiências daquela área, né? Sim. Ô, Gustavo, então começando com você aqui agora, né? Como que a comunicação, pensando em todo esse contexto teu e da PMEC, né, ou enfim, até da tua própria vida, né, como você acha que a comunicação ela pode transformar situações delicadas num aprendizado coletivo, né, sem perder a credibilidade? Como que a gente transforma um problema numa solução? Como que a comunicação facilita isso? Sabe que essa pergunta é quase existencial, né? Mas eu acho que o importante é sempre pensar com criatividade. Elaborar ali o que pode dar errado, o que pode dar certo, tentar trabalhar a melhor linguagem. E hoje em dia são muitos canais que a gente consegue conversar com o público. Então, assim, se eu tenho uma crise, eu tenho que entender a melhor forma. Bem, a gente teve recentemente aí essa questão da Faria Lima, o PCC, onde muitas empresas foram citadas e eu não vi nenhuma boa gestão de crise. Eu vi as empresas largadas ali e deixa rolar. Isso é péssimo. Você tem que estar preparado para momentos de crise ali. Tem que preparar o time e a equipe. Então, acho que o melhor caminho é sempre pensar de uma maneira mais fora da caixinha possível. Eu não consigo trabalhar a mesma comunicação, a mesma linguagem hoje em dia, como eu trabalhava há 2 anos atrás. É um curto espaço de tempo. Toda a linguagem mudou. Então, eu preciso ser mais dinâmico, buscar outras formas para conseguir traduzir e publicizar tudo que eu quero. Cara, você trouxe um baita de um episódio aí, né, que aconteceu recentemente. Você vê, então, enfim, não vamos falar nomes especificamente, mas tem uma lista enorme de empresas que foram citadas na investigação, né? É importante dizer o que, né, cara? O fato de ter uma empresa que está num processo de investigação não faz dela necessariamente uma empresa criminosa, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem que lidar com isso, mas assim, sei lá. Entendendo as estruturas de fundo, né? Quer dizer, quando você estrutura um fundo, você tem o papel do administrador, você tem o cotista, você tem o gestor, então é composto por vários agentes, né? E para você montar esse quadro todo é complexo, né? Você tem que ter o teu compliance, o teu filtro, né? E às vezes esse filtro precisa ser enorme, né? Senão, dependendo da instituição, você tem uma métrica, né? E às vezes passa, fraude é fraude. Quer dizer, você, por mais que você crie melhores práticas, você sempre está sujeito a fraude. Quando a pessoa, negócio dos contratos de auditoria, né? Até 5 mil, você era auditado. Aí o pessoal passava lá, 4.999 para você fugir. Então, quando você quer fraudar o sistema, às vezes o sistema fica refém
dessa fraude, né? Por mais que você tenha menores práticas. Então, é o que você falou, embora tenham sido citados, né, muitas instituições financeiras, administradoras, gestoras, isso tem que ser averiguado, né? Tem Com que ser certeza. visto, né? E até fazendo uma conexão com o cenário dos analistas, né? Igual quando você estava falando lá no bloco anterior, né? Pô, a gente vai analisar relatórios, ver o que está acontecendo. Muitas vezes, né? Até pensando na área do direito, né? A lei dificilmente vem antes da contravenção, né? Nunca o primeiro tem que existir o problema, para depois você tomar uma medida para proteger, vamos dizer, aquele núcleo ali, né? Então eu imagino que no caso dos analistas, né, da autorregulação, tem que se observar o que está acontecendo e aí com base nisso você toma uma medida, né? A ideia da autorregulação é o seguinte: você certifica e você qualifica aquele profissional. Então ele está apto a fazer o relatório dele. Então, se ele está acertando ou errando na recomendação, isso é problema comercial de quem está contratando aquela casa de análise. A gente, como a PMEC Brasil, o autorregulador, a gente prepara. E, por exemplo, quando você entrega o relatório e é depositado lá na autorregulação, você vai ver se está cumprindo os procedimentos da Resolução 20. Se ele está citando as fontes, se é um analista-chefe está assinando lá o relatório, se você está usando o disclosure necessário, se tiver algum conflito, é interessante isso. Por exemplo, se eu estou numa instituição grande e tem uma participação na empresa da qual, fruto daquele relatório, você tem que dizer lá na declaração, no relatório, olha, o banco tem tantos por cento de participação dessa empresa, mas isso não impede que você faça. E se tem uma coisa importante na Resolução 20 e que é um desafio buscar, é a independência. Quer dizer, eu posso ser um analista vinculado ao Bradesco, vinculado ao Itaú BBA, e eu, quando estou fazendo um relatório, eu tenho que... aquele relatório é meu, então a responsabilidade é minha, de informação falsa, de algum insider information que esteja lá. Eu, como analista, vou responder por isso. Então, essa independência que está lá é uma palavra só, mas é muito difícil. Quer dizer, você pode estar numa oferta pública fazendo um relatório e o que está escrito no relatório é o que você acredita, né? Então, é muito importante isso e aí traz um pouco a responsabilidade do analista. Assim, né? pegando, desculpa, Paulo, Imagina, pegando um gancho aqui da fala do Vini, tem um filme que exemplifica muito isso, que é o filme Bem do Ike lembrado. Batista. Pô, excelente, excelente. É um filme que não vai ganhar Oscar, a gente sabe, mas para quem é do mercado é muito bom, que mostra muito essa questão do analista. Conta um pouquinho desse trecho. Esse filme é importante e a gente faz muito top, ou participa de alguns eventos lá no INSS, o professor Ricardo Rocha chama a gente lá para falar um pouco da certificação, e a gente leva até um trecho do OGX, né? Então, nessa operação, mostra uma parte do filme, ele chama os analistas lá para receber no escritório dele, lá na Barra, eu acho, uísque, essas coisas todas, e aí tudo bem. Aí o pessoal faz os relatórios e vem os relatórios. Aí teve um analista que falou não, né, para a operação. Falou, não, essa operação vocês não têm... Vocês querem se comparar com a Petrobras em número de barris, vocês não têm essa capacidade ainda. Esses números não batem, né? Não faz sentido. E deu bola preta, né? Falou, não, meu banco não vai participar dessa operação. Aí mostra o que participa. Pô, você tá brincando comigo? O cara vem aqui, toma uísque, janta, faz tudo para falar não. E, na verdade, isso ocorreu realmente, de fato. E mostra que depois a operação foi muito mal estruturada, né? Os números passados... O analista estava certo. O analista estava certo. É muito bom. Quem tiver a oportunidade de ver esse filme, eu vi o filme. Eu não lembro exatamente do trecho, mas assim, eu conectei aqui com a ideia. E ainda sobre essa questão da crise, eu passei muito tempo na política e sempre quando tinha algum problema, eles queriam fazer nota de repúdio. E tudo era nota de repúdio. Sim. Cara, toda vez que eu via nota de repúdio, eu arrepiava do cabelo que eu não tenho na cabeça. Era só isso. Eu falei, pessoal, não, nota de repúdio ninguém mais aguenta. Vamos assumir a bronca, faz um vídeo, algo próximo, algo humano. Acho que o melhor caminho é esse. É que a nota de repúdio é muito dura, assim, muito fria, né? Não tem ninguém falando de fato.
aparece lá e tal, entendeu? Não pro conecta público, muito com o público. Exatamente, é indiferente. Mas isso, falando um pouco dessa questão da Faria Lima, né, que a gente estava falando aí, eu senti muito isso também, né, agora que nós conectamos aqui com a questão da comunicação, uma fragilidade muito grande na comunicação das empresas nesse episódio aí. Você teve empresa perdendo 17% de valor na bolsa, né, e uma condução assim do problema, né, você vê que eles foram pegos assim meio de surpresa, mas isso mostra uma fragilidade na comunicação. Então eu acho que você está muito certo nesses pontos todos, né? De estar muito atento à sua audiência, aos mecanismos de comunicação que você tem que utilizar com a tua audiência, né? E é o mesmo exemplo da nota de repúdio, entendeu? É aquela comunicação que você faz, mas no final das contas é meio meio pro forma, assim, né? Tipo, você sinaliza que você está meio contra aquilo, mas no fundo aquilo não vai trazer impacto nenhum de efetividade. E muitas vezes só piora. Uhum. Já vi muito comunicado, nota oficial, só piorar a crise. E são os dois extremos, né? Até puxando isso, se você não se comunica, o mercado te engole. Se você se comunica através de uma nota, isso é muito duro. Né? Então acho que o desafio é encontrar esse meio termo onde você consiga se comunicar com sua audiência de uma forma com que, calma, né? Tá tudo bem. Buscar o equilíbrio é fundamental. Exatamente. Mas essa parte de comunicação quando você é pego de surpresa, né? Você tem que dar uma resposta. E o mercado de capitais, ele é complexo, né? Não vou dizer que é difícil, mas o entendimento, né? Uma emissão de debêntures, o que é a figura do agente fiduciário, a figura dos emissores, a figura dos debenturistas, tem a sua particularidade, né? E nem sempre o pessoal da Polícia Civil, a Polícia Federal, tem quem faz o quê, né? Quer dizer, a gente está entrando numa instituição financeira, o que a gente está atrás, né? Então, às vezes, você tem que até explicar, você é didático para o pessoal para entender. Sim. E aí a investigação vai ser mais fluida, né? Você vai tentar, mas tem essa dificuldade, né, nessas operações de passar o que é o mercado de capitais, para eles terem noção exata do que eles estão buscando, né? E nem sempre a gente é muito feliz, o mercado, para passar isso, né? Não, teve até um amigo meu, um colega que falou assim, cara, né? Eu não sei se essa ação de fato foi para prender o PCC ou para queimar o filme da Faria Lima. É que a Faria Lima hoje é muito grande. Mas né? eu estou falando isso por quê, né? Por esse teve exemplo. Um fato político, né? Um aproveitamento político desse fato. Tem esse lado, mas também para falar um pouco sobre isso que você quis dizer, né? Tipo, cada um tem um papel ali dentro, né? Então, muitas vezes é tratado assim, a Faria Lima. O que é a Faria Lima? A Faria Lima não passa de uma avenida, cara. O que tem ali dentro são instituições financeiras, mas o que diferenciam muito umas das outras. A gente está falando do papel dos profissionais de investimento, né? Você tem a figura do administrador de fundo, tem a figura do gestor de fundo, agente fiduciário em termos de emissão de debêntures. São coisas muito cotista, distintas. São muito distintas e cada um com a sua responsabilidade, né? E a CVM, a gente falou um pouquinho agora no bloco de trás da CVM, ela fiscaliza cada agente desse, né? Então o administrador, para ele, se a CVM é o xerife, o administrador do fundo é auxiliar do xerife. Então ele vai ter que controlar a gestão do fundo, o enquadramento do fundo e avisar a CVM, no caso. Então as operações têm a sua dificuldade de saber o que cada um faz. E às vezes nem sempre sai na imprensa a verdade dos fatos. E muitas vezes, né, agora fazendo o meia-culpa aqui, né, Gustavo, pro nosso lado aí da comunicação, muitas vezes os veículos de comunicação, eles acabam contribuindo muito para isso, entendeu? Porque você tratar coisas de maneira muito generalizada, você acaba meio que juntando tudo numa bolha só, sem especificar, entendeu? Parece que se você lê as notícias aí de alguns jornais, eu ia falar a primeira página, né? Se você olha aí as notícias de alguns jornais aí nos últimos dias, parece que na Faria Lima só tem bandidos. Só teve manchete estilo Notícias Populares. Aquele que você espremia, saía sangue. Notícias Populares, entregou a idade agora, hein? Vixe, complicado, né?
Eu, na minha experiência profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar no Banco Pontual, que era presidido José Bahia Sobrinho. E ele acabou fechando, tem uma série de dificuldades. Só que cada dia falava, não, o Banco Pontual vai fechar, o Banco Pontual vai fechar. A mesa de tesouraria parava de operar. Então, de uma certa forma, acabava quebrando mesmo, né? Porque você falava tanta Fake coisa. news. É especulação, né? É, a especulação tão forte que a mesa não operava. Se a mesa não opera, o banco vende dinheiro, né? Vende spread. Então, mas se você não faz negócio, você acaba quebrando, né? Então, essa parte de comunicação, e acho que a gente precisa evoluir um pouco o mercado financeiro de capitais. Como é que eu reajo diante de alguns fatos, né? Mas é complexo, tá? Eu não queria estar na Não, figura de sem dúvida, não tem uma solução simples para uma coisa não complexa, tem uma solução né? fácil, não. Mas eu acredito muito que a melhor maneira da gente evoluir nessas frentes é um trabalho continuado de educação financeira. Eu acho que Sem dúvida. isso é um dos pontos, né? Acho que até pegando um pouco um gancho nessa fala aqui de vocês, o próprio Advisor Talks, né, é uma iniciativa gratuita de educação financeira. Quando a gente começou o projeto, eu, Gustavo Araújo, enfim, e toda a equipe que está sempre nos apoiando aqui em fazer isso acontecer, a própria ideia do Talks, né, apesar do Talks ter caído meio que virar um jargão assim, que tem um projeto aqui, não sei o que Talks. Enfim, para a gente, essencialmente, sempre teve um significado interno, que era o quê? A gente passou por algumas instituições financeiras e a gente sentia muito que era tudo muito os grupos aqui, a colar, etc e tal. E uma das coisas que tinha muito assim nas minhas ideias e na do Gustavo cara, a gente precisa fazer o pessoal romper essas barreiras e se comunicarem. Aí vem a ideia do diálogo, entendeu? Então nós não estamos presos à plataforma, não estamos presos a marcas, nós não estamos presos a ninguém. A nossa ideia é promover a educação financeira e o diálogo entre todo mundo que está embaixo aí do mercado financeiro, do mercado de capitais. É uma iniciativa maravilhosa. Eu acho que iniciativas como essa têm que ser multiplicadas no mercado. Então até aproveita aqui, já que a gente acabou entrando no Advisor Talks, aproveito para agradecer publicamente o apoio da APMEC Brasil. Falar APMEC Brasil, senão o Haroldo Levi vai puxar minha orelha. Tá vendo a gente? Ele fala assim, não é APMEC, é APMEC Brasil. É isso aí, Haroldo, obrigado aí por sempre nos lembrar. Nosso diretor técnico lá, valoroso. Pois é, um abraço para o Haroldo, o Fabi, que está sempre junto com a gente no dia a dia aí, né, das atividades. Enfim, se eu for falar todos os nomes aqui, é perigoso eu esquecer alguém. Mas agradeço aí a toda a equipe aí da APMEC. Mas acho que esse é um ponto que a gente estava falando aqui extremamente importante, né? Então formalizo aqui o nosso agradecimento pela APMEC Brasil, sempre está junto com a gente. No dia 26 de novembro agora, a gente vai ter um dia inteiro só para discutir questões de mercado, futuro, tudo que está acontecendo no mercado brasileiro. A gente deve ter aí alguém de fora também que a gente está negociando para trazer, não estamos divulgando nomes ainda, mas dia 26 de novembro, lá no WTC, aqui em São Paulo, vamos ter um dia inteiro para discutir questões do mercado financeiro e mercado de capitais. E agradeço ao Vini, a Gustavo, Ricardo e todo o apoio que vocês têm dado para a gente, não só nessa edição, mas nos últimos anos. Contem conosco, né, Vini? Pode contar com certeza. E a gente estava comentando, né, 55 anos de APMEC, um dos fatos que saiu, a gente precisa apoiar o mercado de capitais, né? Ele precisa crescer, precisa ter mais CPFs na bolsa. Precisamos nos fortalecer, mais analistas, mais consultores, isso tudo é educação financeira, isso tudo é qualificação do profissional. Sim. Então eventos como esse, com certeza a APMEC vai apoiar. São necessários. Beleza. Então vamos para o nosso próximo bloco? Um minutinho. E aí, pessoal, você que está acompanhando esse vídeo com a gente, deixe seu comentário, faça uma pergunta para o convidado ou para toda a equipe do Advisor Talks. A gente vai adorar responder essa sua pergunta nesse ou nos próximos episódios. E para dar uma força aí para o Advisor Talks, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.
Começando aqui mais um bloco do Advisor Talks Podcast. Estamos aqui hoje com Vinícius Correia Sá, superintendente-geral da PMEC Brasil, e Gustavo de Mello, gerente de marketing e comunicação na PMEC Brasil. Vamos aí, né? Seguindo o nosso papo aqui, né? Vamos lá. Bora lá. Então, entrando aqui um pouco mais, vamos dizer, saindo um pouco dos... A gente já falou um pouco de história, um pouco de coisas mais contemporâneas, já falamos de Faria Lima, marketing, já tá um papo aqui, um vai Tá e vem. dinâmico. Tá dinâmico, né? Porque eu tinha até falado pro Gustavo. O Gustavo falou, não, mas como é que vai ser a pauta e tal? Falei, Gustavo, é como uma conversa de boteco, né? Então, só tá faltando uma bebidinha O aí, lugar né? da água aqui podia ser uma Heineken, mas tá bom, tá bom. É isso aí. Bom, eu queria puxar um pouco a pauta agora, né, para algumas questões mais atuais, né? Uma delas é um assunto que eu acompanho muito, que é o quê, né? Eu vejo muito conteúdo hoje produzido na internet, né? Então tem lá os finfluencers, né, como a Ambima chama, né, ou os influenciadores financeiros, enfim, ou influenciadores do mercado de capitais. Então eu queria fazer uma pergunta aí para vocês dois, né? Como que a PMEC Brasil lida com esse fenômeno dos influenciadores financeiros, né? Porque, eu vou até dar um exemplo aqui, né? Às vezes o cara vai lá, ele monta ali um portfólio e tal e tudo mais, ele fala todo o portfólio, que no final das contas é uma análise, e aí ele vai, no finalzinho ele fala assim, mas não é uma recomendação de compra, entendeu? Como que vocês lidam com isso no dia a dia de vocês? A gente é muito questionado e cobrado lá na PMEC, na defesa do analista, né? Porque o analista, ele certifica, ele é supervisionado por nós, quando ele se credencia, ele assina um termo de adesão que ele está propenso a nossas penalidades, né? Então, multa, suspensão, até afastamento da área. Então, eles falam o seguinte, tem um peso da regulação muito grande para cima do analista, né? Enquanto o influenciador, teoricamente, está solto, né? Mas primeiro, a importância do influenciador, né? Hoje, se você tem, acho que 5 mil CPFs na Bolsa, 70% dos últimos CPFs aí foram por meio de influenciadores, né? Então, o influenciador é que utiliza a mídia, né, como para chegar para o investidor, tá? Então ele tem esse poder de comunicação muito grande. Agora, tem vários analistas influenciadores. O nosso próprio diretor de educação e certificação, o Marcos Aravalli, é um influencer, né? É influencer. Então é um meio pelo qual você faz isso, né? Então você é influenciador e você pode ser analista. Agora, o que acontece? A nossa fiscalização, quando pega pessoas que são remuneradas, né? Você fala por corretaras. Por corretoras e etc., que faz isso de forma frequente, aí ele está exercendo a função de analista sem estar habilitado para tal. Aí é um pênalti. Então, o que a gente faz? CVM, a gente encontrou aqui um profissional que não está certificado exercendo a atividade, mas eu tenho que comprovar essa continuidade da prestação, que ele está sendo remunerado, porque senão entra na livre expressão, né? Então, você não é todo mundo que fala de um determinado papel, de um determinado setor, etc., que está exatamente exercendo a função de analista. Ô Vini, mas se ele não fosse remunerado, muda o cenário ou não? Muda, porque você entra no livre expressão. Por ele exemplo, está dizendo algo que ele pensa. Lá em 2010, quando começou, você tinha vários professores que falavam de papéis nas aulas, que, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, faziam uma análise de finanças. Isso ele não está infringindo a regra, tá? Porque ele não está sendo remunerado para isso. Não tem um interesse financeiro ali. Não tem interesse para isso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. No ano passado, teve o edital da Resolução 20, que a CVM promoveu. Qual é a ideia aí, Paulo? É muito importante. Não seria uma reformulação da 20.
A 20 é a resolução que cuida do analista. Seria uma forma de flexibilizar a 20 para que os influenciadores tivessem mais acesso, tivessem vontade de você ser certificado. Porque uma coisa é você ter um programa e falar e você ser fiscalizado. Se você é analista, você pode falar a recomendação, você pode influenciar o investidor tranquilamente. É muito mais cômodo. É muito mais fácil o influenciador tirar a certificação do que ficar numa queda de braço. Exatamente, né? Exatamente. Então esse edital foi muito interessante e a gente participou ativamente, a superintendência do supervisão do analista, tem o comitê dos analistas, né? O comitê consultivo dos analistas, participou intensamente. Só que em função da agenda da CVM, isso não vingou esse ano. Eu acho que ano que vem vai vingar. Sim. Que é uma forma de você atrair os influenciadores que estão fora para vir ser analista, né? Porque eu acredito que a análise é a atividade mais próxima dos influenciadores. A gente teve um congresso em 23, que a gente teve um painel específico de influenciadores, né? Então a gente participou bastante disso. Então a CVM hoje, a ideia é você não criar uma resolução só para os influenciadores. Não, sim. O influenciador ou ele é assessor, ou ele é consultor, ou ele é analista. Então você tem que trazer esse público para as atividades já reguladas. Eu acho muito importante essa visão, porque, né, até assim, como você comentou, né, hoje na Bolsa a gente tem em torno de 5 milhões de CPFs. A gente não pode jogar contra os influenciadores. Os influenciadores, eles fazem um papel muito importante. Tem pessoas que nunca ouviram falar uma informação e, de repente, elas começam a se interessar pelo mercado de capitais em função de um influenciador, entendeu? Então, eu acho muito interessante isso que você falou, né? Trazer os influenciadores para perto, dialogar e falar assim, pô, vamos tentar fazer com que os influenciadores se certifiquem, né? Eles têm um papel importante na sociedade. Fortalecer isso, né? E até na educação financeira, né? Que a gente estava comentando agora, quanto mais educação financeira tiver, mais o mercado cresce, né? Então você tem vários influencers com canais muito interessantes de educação financeira. Eu acompanho, né? Vários, né? Então isso é importante para o mercado. Então a gente precisa ver não como inimigos, e sim como um profissional que através do meio de comunicação foi mais eficiente que a gente. As atividades reguladas, né? Só que a gente precisa cuidar, porque hoje tem 5 milhões de CPFs, né? A ideia lá da CVM, seriam 10 milhões, ainda seria pouco, né? Então, sim. Como é que a gente cresce? Né? Através de mídias, que a gente chegue mais próximo do investidor. E eu acho que cada vez mais os influenciadores virando analista, né? Mas eu tenho esse crescimento mais consolidado, né? A gente comentou, né? O analista é o único profissional que pode influenciar o investidor na tomada de decisão. Você tem os investidores profissionais, você tem lá os investidores mais qualificados, né? Qualificados e profissionais. Você tem o varejo. Essa turma precisa de pessoas que dêem instruções interessantes, porque que nem lá no tempo dos agentes autônomos, né? Então você tinha muita gente que fazia carteira por meio dos agentes autônomos. Então quando você está ganhando é uma maravilha. Não, o cara, o Paulo está lá, ele é agente autônomo, mas ele estava gerindo minha carteira que não pode, né? Mas eu estou ganhando. Mas na hora que virou, aí o Paulo falou, pô, mas o cara nem gestor o cara é agente autônomo. Eu vou entrar contra esse cara, né? Quer dizer, quando está ganhando, tudo bem, e quando começa a perder, aí é difícil. Então, por isso que a preocupação de todos os órgãos, as entidades, Ambima, Ancor, todas as co-irmãs, a CVM também, é você trazer esse canal dos influenciadores de uma forma regulada, que você leve informação correta, porque não é no primeiro tombo da Bolsa que ele vai ficar desassistido, né? Então, você precisa preparar essa pessoa que está levando essas informações. Eu acho até importante, né? Talvez eu
pontuando bem, né? Porque a maneira como eu coloquei parece que minha primeira pergunta parece que todo influenciador não é certificado, né? Mas muitos influenciadores também são certificados, né? Eu não sei se muitos, mas uma boa parte é certificada. Isso é muito importante. A Luísa da AGF. A Luísa o Marcos CNPI, Salavalli. A nossa, a gente tem agora a comissão de eventos da PMEC e praticamente todos os participantes são analistas certificados. A Paula, mulher trader, tem mais um pessoalzinho lá. E essa linguagem, o que a gente tinha conversado agora sobre linguagem e formatos, os influenciadores de finanças conseguem falar diretamente com o público de uma forma mais humana, mais próxima, sem o economic case, né? Nessa linguagem mais fácil, fluida. Explicar esses termos do mercado financeiro é difícil, é complexo. E alguns influenciadores conseguem fazer isso de uma forma bem fluida, prática. E aí, corroborando com o que o Vini falou, lembrando aqui, a gente tem no site da PMEC um canal de denúncia para quem entender ali que é alguém que não está fazendo algum CNPI, que está indo por um caminho errado, ou, por exemplo, algum influenciador que está usando um número de CNPI de uma pessoa que não é ele, dá para fazer essa denúncia pelo nosso site. É um canal de denúncia muito bom e está sendo muito usado. Então a gente tenta ajudar isso. Mas o influenciador não é o inimigo. O influenciador isso é importantíssimo. É uma pessoa que precisa ser qualificada e trazer para o lado do bem. Sim, eu queria até uma pergunta assim, até para ficar claro para quem está assistindo a gente. Então, assim, tem um movimento, né, dos órgãos, APMEC, CVM, enfim, para justamente facilitar com que um influenciador fale sobre mercado financeiro, só que sendo certificado. Existe esse movimento, então? Existe. Teve essa consulta pública, né, que foi feita para reformular a resolução 20, que é a resolução do analista, tá? Sim. Então, todo o mercado participou para que isso? Para que a entrada para você ser analista seja facilitada, seja mais compreendida, né? Por essas pessoas que desejam exatamente ser analistas, né? Então, tem esse movimento, né? A Ambima, todos os influenciadores que tiverem contrato com corretoras, tem que estar claro isso, né? Eu sou contratado pela corretora tal, então isso está no código de distribuição lá da Ambima. A PMEC fez essa participação intensa nessa audiência com a CVM. É um processo que a gente está construindo. Tem esses canais de denúncias que a gente criou também na PMEC. A gente tem contato direto com a CVM, né? Tanto para levar como para trazer alguma denúncia, a gente acaba ajudando também, para educar, né? Quer dizer, que não é um profissional, teoricamente, ele pode estar fazendo esse papel na boa intenção, né? Então, ele precisa ser instruído, precisa ser, olha, vem aqui, vem se certificar, esse papel seu vai ser muito melhor com você certificado, credenciado, você vai ter potencialidade da sua remuneração, vai aumentar muito, né? Eu achei muito legal. Esses dias eu estava no site de uma corretora, aí eu cheguei lá no rodapé, assim, tinha lá, né, um material lá de compliance e tudo mais, e já lista de influenciadores. Aí eu cliquei, abri um PDF, cara, tinha uma lista de uns 100 influenciadores. Aí eu falei, pô, essa lista aqui, né, então o que é a corretora, que mensagem ela passa com isso, né? Ela explica todo mundo que recebe algum dinheiro, né, algum cascalho ali para fazer, tipo, ela participa dentro da estratégia de comunicação da corretora, entendeu? Eu acho legal isso, entende? Você primeiro deixar isso às claras, né? E do ponto de vista do influenciador também ter isso muito bem esclarecido, né? Então é um braço importante, né? É um braço importante para disseminar esse conhecimento sobre o mercado financeiro. E até também voltado para ti, Gustavo, na minha visão, né? Eu acho que também acaba sendo bacana vocês fortalecerem e estarem juntos com os influencers, né? E criar esse tipo de ação para poder facilitar a disseminação da informação, né? Então, até você falou, pô, é um desafio a gente encontrar uma comunicação aqui que esteja alinhada, né? Pô, a PMEC com 55 anos de história, encontrar algo agora no presente, né?
Então, de repente, através dos influenciadores seria uma ação bacana, né, para conseguir estar nesse momento mais presente da comunicação para o mercado. Exatamente, porque os influenciadores, eles comunicam de uma forma menos institucional, mais próxima, mais humana. Então, eu quero assistir ali um cara falando, ele fala sobre mercado financeiro, mas também fala sobre a vida dele, fala do cachorrinho, fala da vida. Todo mundo quer isso, todo mundo gosta de uma fofoca, de saber o dia a dia ali da pessoa. Por isso que influenciadores fazem tanto sucesso. Coisa menos engessada, né? Exato, mais leve. No último estudo da Ambima, mostrou que teve uma crescente assim, grande dos influenciadores financeiros. Então essa galera tem que... a gente tem que conversar com todo mundo ali para manter algo regulado, sério, mas sem perder essa autenticidade dos influenciadores, né? Sim. Porque senão vira algo institucional ali, né? Fica cansativo de novo, pesado. Temos que conseguir usar isso a nosso favor. Muitas vezes os influenciadores, né, eles têm boas estratégias de comunicação, eles entendem muito bem como é que funciona essa dinâmica do TikTok, do YouTube, etc. E eles conseguem romper algumas barreiras técnicas que, às vezes, para um analista tradicional seria difícil embalar aquela mensagem e levar ela mais longe, né? Então nós temos que ter uma visão positiva sobre isso. É até bom você ter falado isso, Paulo, porque é engraçado, né? Quando fala-se relatório de análise, a gente entende lá o PDF, né? Aquele material PDF. E hoje, até pela resolução 20, relatório de análise é qualquer coisa. É um call que você faça, é um TikTok que você faça, uma opinião que você emite sobre algo. Isso é considerado um relatório, entendeu? E a gente recebe tudo isso lá na PMEC. Então, quando foi desse edital, a gente pôde participar e até para ressaltar isso, né? O relatório de análise é tudo. É um telefone que você dá para o RI da empresa. Então, tudo isso é relatório de análise. Precisa ser comunicado, precisa ser o mais transparente possível, né? E quando a gente fala em influenciadores, a gente está focando aqui em influenciadores financeiros, né? Mas é um leque enorme de influenciadores aí. Tem o dos games, o Tigrinho, essa coisa toda. Então a gente precisa separar isso. É praticamente uma carreira aí que não existia até uns anos atrás. Muito jovem que é. O sonho é ser influenciador. Então, quando jogador de futebol, agora é influenciador. Exato. Influenciadores financeiros, que é a pessoa que leva a educação financeira para o investidor, que tem essa tendência de você conhecer o mercado de capitais, conhecer balanço, né? Balanço, se você não souber contabilidade, você não consegue ser analista, né? Porque você tem que saber como é que está a empresa. Então, sai os resultados semestrais da empresa, você tem que saber. Então, quando melhor tiver preparado esse influenciador, melhor vai influenciar o investidor e o mercado vai crescer. E o mercado de capitais tem que crescer muito no Brasil. Então, é um espaço enorme e a gente precisa saber o jeito para crescer, né? Eu, com a minha matemática de humanas aqui, pego um relatório desse e não consigo interpretar. Para mim, eu leio, releio, tento entender ali. E às vezes eu pego um influenciador que consegue esclarecer tudo sobre esse relatório. Consegue passar isso numa linguagem. E essa questão da linguagem, os bancões também estão indo numa linguagem mais leve. A gente vê o Itaú, o Banco do Brasil, o Santander, estão adotando parcerias com influenciadores, uma linguagem muito mais dinâmica, jovem. Sim. A própria B3 também. B3 também, exatamente. Os posts deles, muita gente jovem, uma linguagem mais atual. Eu fico... A B3 certamente foi um grande exemplo aí. A B3 tem evoluído bastante, né, nessa direção. A hora que você estava falando disso daí, eu estava lembrando, né? Eu, lá, no início de 2002 e tal, eu estava ainda na área de RI, né? Então eu ficava vendo aqueles releases de resultado, os calls de resultado e tudo mais. E, cara, se você comparar, você vê um influenciador financeiro hoje falando sobre... O cara olhando para um balanço e falando a percepção dele, etc. O cara faz isso com uma maestria, assim, ele torna aquela mensagem, assim, muito mais fácil de ser digerida por um público, tá? Não só isso, tudo bem que tem... Hoje, dentro do universo dos influenciadores financeiros, você tem até alguns influenciadores mais técnicos, né? Até alguns que são mais técnicos, eles ficam mais no Twitter, né? Eu não sei, eles têm uma certa preferência ali pelo Twitter e tal, e tudo mais. E você tem alguns outros influenciadores que tratam, assim, de mais temas múltiplos, assim. Mas é interessantíssimo isso, a capacidade que essa galera tem de transformar
às vezes, uma mensagem de um ponto de vista técnico, financeiro complexo, e eles conseguem digerir isso e transformar isso numa coisa muito mais palatável, mais fácil de ser entendida. E é um Isso é positivo, nós temos que valorizar isso. Sem dúvida nenhuma. Mas o grande desafio do analista como um todo, né, é o curto-prazismo, né? Você sai um resultado hoje teve safras, né? Um tempo atrás, safras de resultado. Então sai o resultado do Itaú BBA, sai o resultado do Bradesco. Então você tem que digerir tudo isso, informar para o seu gestor, informar para o investidor o que eu faço agora. Continuo, fico, saio. Né? Então é esse papel do analista, seja influenciador ou não, né? Como a gente estava comentando, tem vários influenciadores hoje e analistas. O que acontece? É importantíssimo, né? E cada vez mais rápido, mais dinâmico. Sim. Então, se não tiver uma comunicação, né, que eu consiga chegar e falar, é importante. Que nem a gente comentou nesse episódio aí que teve aí da Faria Lima, né? Então, os bancos perderam tantos, né? Quer dizer, perdeu o valor, mas você perdeu o valor, o Banco do Brasil perdeu tanto de valor, mas você só vai perder se você vender. Se realizar, né? Se realizar, né? Por isso que a gente fala que o mercado é médio e longo prazo, né? Porque se realizar com uma perda dessa de valor, não é interessante, né? Então, de repente, esse fato tem que ser analisado, tem que ser digerido para que possa retratar no preço. Sim. E logo no primeiro momento, disse assim, né? Cai no boato e sobe no fato, né? Então, você tendo um boato, até você justificar, analisar isso e voltar, Sim. Aí se você vendeu errado, né? Então tem que ter muita calma nessa hora. E tem outra coisa, e para bons investidores pode ser de longo prazo, pode ser uma ótima oportunidade de entrada. Pode. Diz que o lema das corretoras é assim, né? A bolsa não tem que ficar subir sempre, né? Que aí não dá ponto de compra, né? Então você tem que oscilar. Então esses momentos são interessantes até para compra. Para ter corretagem, né? Compra e venda, para movimentar. Entendeu? É que às vezes você assiste nos jornais, né? Os jornais nacionais da vida e tal. O Banco do Brasil perdeu tanto de valor. Mas, gente, perdeu, a cotação caiu. Sim. Mas se você só vai perder esse valor se você realizar a carteira nesse momento. Com certeza. Né? Então você tem que ter calma. E dá para aproveitar os momentos também, né? Comprar os sons dos canhões e depois vender ao som dos violinos. É isso aí. Consultar sempre o analista para saber o que faz, né? Consultar os profissionais. O analista com o CNPI, né? Analista com o CNPI, com certeza. Antes da gente partir pro bate-bola aqui com o Ian, eu queria só fazer uma reflexão, né? Então, imagina assim, o centenário da APIMEC, né? 2070. Né? 2070. Mas vamos pensar que a gente está em 2070. Como é que você acha que em 2070 o pessoal ia olhar para agora e o que eles iam enxergar sobre a APIMEC? Uma entidade ágil, baseada na educação, baseada na certificação e na formação de profissionais, né? E com a esperança de um mercado de capitais mais consolidado, né? A gente acha que o espaço do país, das empresas, né, das nossas riquezas, isso em algum momento tem que se refletir no mercado de capitais, né? Então, para esse momento acontecer, você tem que passar por uma APIMEC, uma entidade certificadora, qualifica o profissional e educa o profissional. Uhum. Então, em 2070, quando a gente tiver 100 aninhos, a gente espera que ela seja uma entidade certificadora, cuidando da educação, representando esses profissionais de investimento, fazendo com que o mercado de capitais cresça cada vez mais, né? E retomando o nosso protagonismo, né? Sempre levando informação para o investidor com profissionais qualificados. Muito próxima dos analistas. E você, cuidando... Gustavo, como é que você imagina isso? Que isso? Centenário da APIMEC, e aí olhando aí para 2025, como é que será que se olharia os tempos atuais? Acho que todo dia a gente coloca uma sementinha ali de uma coisa boa, né? De uma iniciativa. Acho que quando completar 100 anos,
A PMEC vai estar bem realizada, próxima dos analistas, com muitos e muitos eventos realizados, sendo reconhecida como uma entidade importante do mercado financeiro. E certamente vai ser uma festa boa, hein? 100 anos da PMEC. Quantos minutos vai ter o vídeo institucional? Não, tem que ser um documentário, pô. Não, pra quem pegou o bonde andando aí, só explicando, né, que a gente tava falando que o vídeo institucional atual da PMEC acho que tem 4 ou 5 minutos. Tem quase 5 minutos. E a PMEC tem 55 anos. Aí alguém falou, pô, 5 minutos de vídeo? Eu falei, pô, com 55 anos de história, você queria o quê, né? Tem história, bicho. Tem que ser no mínimo 10 minutos. Bora lá então, Ias, conduz aí com o Vini e depois eu faço com o Gustavo. Tá bom. Quer fazer o contrário? Aí a gente faz de marketing com marketing, comunicação com comunicação. Tá bom, pode Faz ser. com o Vini, eu faço com o Gustavo. Ei, você é do mercado financeiro que está em busca de uma agência de marketing digital especializada no mercado financeiro. Eu tenho uma solução para você. Você precisa conhecer a agência Nambu. Ela produz websites, estratégias para captação de leads, mídias sociais e muitas outras coisas. Agência Nambu. Pessoal, estamos aqui indo para o nosso bloco final do Advisor Talks podcast, hoje aqui com Vinícius, superintendente geral da PMEC Brasil, e Gustavo, gerente de comunicação e marketing da PMEC. Então vamos aqui para o nosso tradicional bate-bola. Ia vai conduzir aí o bate-bola com o Gustavo, vamos lá? Vamos lá, vou fazer um bate-bola rapidinho aqui, Gustavo. Umas perguntinhas. Bora. Um mito da comunicação financeira que precisa cair. O que você pensa sobre isso? Que só tesouro, renda fixa é o melhor investimento. Tem outros bons investimentos aí, e acho que tem bons representantes da renda fixa aí que se comunicam muito bem, mas tem outros caminhos aí também. Sim, bacana, vamos lá. Uma métrica de marketing financeiro que você realmente respeita. Aquela que você fala, essa daqui representa. Você sabe que assim, o alcance acho que é o melhor, e acho que é a principal, mas todo mundo gosta das métricas da vaidade, né? Os likes ali, então assim, o alcance é o que eu respeito, mas o que eu passo pro chefe, pro Vini, por exemplo, é as métricas da vaidade. Um erro comum que escritórios ou instituições cometem em marketing. Acho que essa comunicação engessada, essa comunicação que não é próxima, que não é humana, eu tento diariamente transformar a comunicação da PMEC nesse caminho mais próximo, humano, numa linguagem simples. Acho que tô tentando, a gente está no caminho certo, mas ainda tem muito ainda a correr atrás. Sim, esse é o desafio, né? Exato. O marketing do marketing para mercado financeiro é justamente isso, desengessar, né? Exato. Não, mas bacana. Um aprendizado de comunicação que mudou sua forma de trabalhar. Cara, quando comecei a trabalhar com política, eu entendi que nem sempre o que eu gostaria eu ia conseguir apresentar de primeira. Então eu tentava convencer a pessoa a comprar minha ideia. E aí esse trato, acho que foi esse jeito que eu consegui conquistar, acho que é um dos meus melhores, das minhas melhores skills aí atualmente. De tentar falar que a ideia é sua, mas no final a ideia é minha. E aí comunicando ali com os decisores, né? Porque Exato. são os caras que vão repassar mesmo, né? Vão assinar o cheque, vamos assim dizer. Uma iniciativa de marketing que você gostaria de ver no mercado financeiro. Essa é boa. Cara, essa é muito... saiu recentemente uma que eu falei, cara, isso foi genial. Eu gostaria de ter tido essa ideia. O Tesouro Direto contratou a atriz da Nazaré Tedesco, a Renata Sorrah, refez o meme da Nazaré com vários números, assim, sabe? Para falar sobre investimentos. Essa era uma ideia que eu gostaria de ter tido, de ter executado.
Então, assim, tem muitas iniciativas aí. Acho que essa é uma que eu fiquei com inveja, que eu gostaria de ter. Fora da caixa, né? Totalmente. Aí você fala assim, nossa, vai lançar um comercial desse no mercado financeiro. Totalmente. Mas aí onde tá, né? Você tem que ir lá e quebrar essa... E assim, você estoura a bolha, né? Porque você Sim. conversa com pessoas que não estão habituadas com esse conteúdo, mas que realmente conhecem o meme. Então elas vão associar, vão atrás, vão entender. E comunica com as pessoas que às vezes nem nunca viu falar sobre o mercado financeiro. Exato. Né? Que aí onde tá, né? Você começa a furar a bolha, furar e vai E crescendo. Tesouro Direto vai passar a ser negociado 24 horas por dia. Hein? Exato. Exatamente. Conecta tudo aí, o meme, o marketing, 24 horas, etc. Vamos pra última aqui, ó. Uma tendência superestimada e uma tendência subestimada. Uma tendência superestimada. Sim. Eu acho que o TikTok não dura mais muito tempo. Eu acho que essa é uma opinião polêmica minha aí, tá? Eu acho que tem outros caminhos. Acho que o TikTok vai começar a partir de agora a declinar no alcance, no engajamento. E a outra era uma opinião... E antes dessa, mas por quê? Eu entendo que a linguagem do TikTok já está saturada. Os jovens foram para lá, os jovens voltaram, saíram de novo. Todo mundo quer conquistar a geração Z. E a geração Z não quer rede social. Engraçado isso, né? As pessoas estão fugindo um pouco disso. Eu não sei se vocês conhecem alguém desse nicho. Eles têm, às vezes, Instagram, tem TikTok, mas sem nenhuma publicação. Eles não querem se expor. E a primeira rede que está caindo a audiência desse público é o TikTok. Então acho que vai começar o declínio a partir de agora. Por conta do formato até, né? Um formato muito rápido. Isso que você falou, eu vejo que está sendo cada vez mais tendência conteúdos mais profundos. A gente saiu do conteúdo profundo para ir pro raso, e agora está sendo raso para voltar pro profundo. Exato. E é engraçado que assim, a gente de comunicação entende mais ou menos como funciona cada algoritmo. E o algoritmo do TikTok específico é muito diferente, assim, eu quero ver tal coisa, mas ele começa a me apresentar coisas que são estranhas, além do que eu quero ver ali. Então, pra mim, eu acho que é isso, assim. Eu não sei qual rede, e é engraçado, né, porque a gente não sabia que Facebook ia morrer, que ia ter uma outra rede social. Daqui a pouco pode ter uma outra rede social que vai bombar. E brasileiro é que nem gafanhoto. Ama a rede social, chega, destrói e vai embora. É assim. Sim. É assim. Por Qual isso que era a que- outra mesmo? Desculpa. A outra, essa daqui foi a superestimada Isso. e a outra é a subestimada. Subestimada. Aquela que ninguém dá nada. Cara, eu gosto muito do LinkedIn. E eu ainda acho que o LinkedIn não é só essa questão profissional. Eu vejo cada vez mais... Às vezes me dá uma irritada desse cara do LinkedIn que, pô, ele... Sei lá, alguém me deu bom dia, o cara me faz um textão, assim, né? Isso Virou cansa um pouco, depoimentos né? do Orkut. Isso cansa um pouco. Exato. Cara, o depoimento do Orkut era massa, né? Você não tinha também. Você não tinha uma mensagem direta, aí você falava o depoimento e falava não aceita embaixo, né? Você assinava com não aceita. O LinkedIn, eu acho que é uma rede social que as pessoas devem conhecer mais e que vai crescer mais. Concordo contigo, concordo. Que eu vejo que ela tá saindo dessa bolha de só profissional. Exato. E tá começando a incorporar um pouco mais do dia a dia. Acho que ela tá ficando mais completa com o Cara, passar do tempo. Mais humana e próxima, Sim. é o que eu falo. Não é mais um currículo só. né? Exato. Tem esse lado assim, mas sei lá, eu sou usuário do LinkedIn desde que o LinkedIn não tinha nem português ainda, cara. Olha lá. E assim, eu sempre tive um cuidado, né? Eu sempre gostei muito do LinkedIn, gosto até hoje, acho que é uma das redes prediletas, assim, minhas, né? Minha, no caso, porque junta muito essa parte do conhecimento, dos artigos, você tem grupos ali muito sérios de conteúdos, enfim, é muito enriquecedor, assim, não que outros grupos em outras redes não sejam, mas assim, quando aparece uma mensagem do tipo, bom dia, não sei o que e tal, você vê aquele post totalmente desconectado daquela realidade, eu confesso que eu fico meio puto. Orkutizou o LinkedIn, né? Mas no LinkedIn a gente tem tido
experiências muito boas, né? Assim, certificados que tiram o CNPI, aparece, pô, você foi certificado, Sim. CNPI com aquela emoção, né? Sim. Isso é muito bacana e eu acho que Sim. tem tudo a ver com o LinkedIn. Na hora que o Gustavo estava falando, eu não quis interrompê-lo, mas eu ia falar, né, sobre como essa questão da certificação impacta na empregabilidade. Sem E dúvida. por isso que esse pessoal coloca isso lá, entendeu? Ele vai agregar ali no campo do sobrenome, né, e aumentar uma busca no algoritmo e, consequentemente, na empregabilidade e o tanto que sobe ali o valor do cheque, né? Tem uma lenda aí, Paulo, que fala que quem for certificado CNPI aumenta mais ainda, é um valor agregado maior. Então vamos lá, galera. Olha aí. Vamos lá. Vamos ser analista. A gente adotou uma tática que parece simples, mas pra gente é algo muito importante. Por exemplo, as pessoas que parabenizavam e marcavam, porque hoje em dia, antigamente a gente colocava um diploma, um certificado na parede, né? Sim. Agora a gente coloca no LinkedIn. E toda vez que alguém ganha um certificado, a gente, como a PMEC, o perfil institucional, vai lá e parabeniza. Eu escrevo um texto, as pessoas respondem de uma maneira emocionada, falando, meu, caraca, a PMEC interagiu comigo, obrigado, pô, que trabalho de vocês. Isso aparece para toda a minha rede e a rede do cara. Sim. Então, assim, amplia muito mais. Esse é um posicionamento Muito institucional bom bem bacana. e assim a instituição ela é feita de seres humanos, ela Exato. fala, ela tem voz, né? Tem gente ali, né? É muito legal para pensar nisso. E teve uma outra coisa que eu enquanto o Gustavo estava respondendo aí as perguntas, né? Essa questão de, cara, as redes mudam muito rápido, né? Os mecanismos de comunicação e tal. E isso me fez na hora pensar a importância de você trabalhar muito dentro do seu marketing a questão do posicionamento da marca, entendeu? Se você tem um branding forte, uma marca bem construída, bem posicionada, os meios vêm e vão, os canais mudam, mas a tua marca permanece. Acho que esse é um ponto muito interessante. Você sabe que eu escrevi um artigo recentemente chamado Marca é Ativo, justamente para trabalhar, para explicar como essa questão do branding para entidades e instituições é importante. Sim. Porque, em geral, associações, entidades não trabalham essa questão da marca, né? Não tem isso, não entende isso como um ativo. E é muito importante, porque eu trago renda, eu trago pessoas interessadas, certificação, eu aumento a exposição na mídia. Então é muito importante trabalhar o branding Cara, e até é legal isso, né? Porque você pega assim, entidades de terceiro setor, associações e tudo mais. Muitas vezes a comunicação é ruim, você tem dificuldade de localizar, você vai no site, é um site velho que não funciona, você precisa ali ver um documento, alguma coisa, é um processo antigo, você não pode fazer aquilo ainda online, de maneira digital. Então, acho que até pegando um pouco o case da PMEC, né, o que a gente viu e o que a gente vive hoje, eu acho que teve e continua tendo uma evolução muito grande, né? Acho que fica até uma mensagem assim para outras entidades também, né? Pensar bem essa comunicação, pensar bem como posicionar, né, de uma maneira ativa a associação, porque a gente tem um grande desafio aqui, né, Vini? Que até eu conversei contigo aquele dia que a gente estava na bolsa lá, eu falei assim, como transmitir esse legado da PMEC para os jovens, né? Como fazer com que a gente tenha novas caras entrando nos comitês, nos grupos de estudo, como atrair essa galera, entendeu? Aquela corrida de 200 metros com bastão, né? Você tem que passar o bastão, criar pessoas para manter essas instituições. É um baita de um desafio, né? Desafio enorme. Por isso que a gente precisa contar com a comunicação aí pra gente... A resposta. Comigo, né? A bola tá comigo. Bora lá falar de fazer o bate-bola aqui, já que você é o cara que gosta de futebol pra caramba. Vambora. Né? Então vamos lá, Vini. Um mito do nosso mercado que precisa cair por terra. Então não seria bem um mito, né? Eu acho que essa questão da Selic, taxa de juros alta, isso vem trazendo para o mercado de capitais uma concentração em renda fixa, né? E isso tem que ser visto de uma maneira diferente, eu acho, porque hoje, para você ter um empresário para investir numa unidade industrial, é quase que
vexaminoso, né, você disputar com isso. Então, eu acho que essa renda fixa, né, que hoje o analista tem condição de tanto analisar a renda variável como renda fixa. Mas a gente precisa dar condições para que os investimentos sejam feitos de uma maneira mais... A gente está falando hoje de uma taxa de juros real aí 10%, né? Alguma coisa está errada, Paulo. Então a gente precisa... saiu o PIB, eu acho que ontem, 0,4, né, no trimestre. Então você está desacelerando e aí você vai ter condições. Eu acho que isso tem que ser visto com um prazo mais curto. Temos que ampliar a visão aí. Para viabilizar. Eu acho que esse mito tem que cair. Legal. Vamos lá, Vini. Seguindo então. Um indicador de integridade que não pode ser ignorado. Eu sou analista de carteirinha, né? Eu acho que o índice PL, né, que fala o retorno do lucro das empresas, né, que você tem a média das empresas, eu acho que é uma coisa que o analista sempre tem que ver. Então, sempre que você for analisar uma empresa, fazer o fluxo de caixa, você projetar o valor e ter esse índice, esse indicador bastante... o preço-lucro, né, na empresa, eu acho isso muito importante. Eu gosto bastante de analisar preço-lucro. Eu gosto muito também. Vamos lá. Um erro comum que dá para evitar amanhã. Eu sei que é meio abstrato, mas enfim, a ideia é a gente pensar um pouco nisso. Eu acho assim, hoje o grande desafio dos profissionais de investimento como um todo é o curto prazismo, né? Então a gente é muito imediatista, né? A gente estava comentando um pouco atrás nos últimos blocos, né? Então, quando saem os resultados da empresa, saem os parciais, os trimestrais, a gente ter o olhar correto, né? Não pesar muito nesse... saber se é uma sazonalidade da empresa. Então, tem muitos analistas que saem o trimestre, aí reformula toda a projeção, faz tudo de novo, os cálculos. Aí quando vai dar o resultado da empresa lá no final, vai ver que a primeira projeção dele é que estava correta, né? Então, essa questão de modificar, pegar o pré-release dos resultados parciais e de repente mudar, ter que analisar bem quais os fatos que ocorreram, se esses fatos não são sazonais, para que possa construir e consolidar as projeções, né? E não de repente te levar para um caminho que está errado, né? Sim. Então, a gente tem um pouco mais de paciência, não ser tão curto prazista. Não, eu tenho que sair o resultado, eu tenho que avisar para o gestor, eu tenho que avisar... A fotografia aqui é uma coisa, a fotografia aqui é outra. Tem que ver o filme, né? Exatamente. E não a foto. Então, esse erro, talvez, esse imediatismo, que o mercado cobra, né? Chega lá, quando sai o resultado, liga lá para o departamento de análise, lá, escuta, mas para comprar, para vender, o que aconteceu? Calma, ele nem leu as demonstrações financeiras, a nota explicativa, o que aconteceu com a empresa. Eu tenho que ter o conceito da empresa na mão, né? Então, às vezes, essas atitudes muito abruptas, né, te levam a erros. Então, a gente precisa sair interessante a reflexão. Vou fundo agora. Ó. Um não que já salvou a sua carreira. Um não que já salvou minha carreira. Não sei. Um não que já salvou minha carreira. Como analista, né, como profissional de investimentos, não sei. A gente sempre... Acho que mais eu não querer continuar, talvez, e dizer sim para o segmento, por exemplo, de autorregulação, quando eu estava na corretora e falaram, vai ter essa autorregulação aqui, o que é isso? Então eu falei o não para a continuidade e o sim para o desafio. Né? Então acho que nesse ponto foi interessante, porque quando você é analista, você tem condições amplas, né? De seguir várias profissões. Então, quando falei não para a continuidade, fui para o segmento de autorregulação, descobri o que é autorregulação do mercado de capitais. Acho que foi um não à continuidade e o sim para um desafio. Legal, bacana. Tá? E, assim, para estimular a leitura do pessoal aí, se você puder compartilhar um livro, alguma coisa que você esteja lendo, tenha lido aí recentemente?
Eu estava até comentando, né, a minha filha que leu para mim, né, Como Morrem as Democracias, né? Como as democracias morrem, né? Como as democracias morrem. E não sei se é por causa dela lendo, né? E a gente vive um momento muito parecido com isso, né? As responsabilidades da democracia estar bem alicerçadas, os poderes estarem bem definidos, que isso acaba influenciando no mercado de capitais, no dia a dia da gente, né? Então, quem tiver oportunidade, eu acho que é bastante interessante. E essa questão da tua filha ler para você, assim, achei, então, cara, rapaz, demais, assim. Né? É muito bacana. Eu quando nasci, né, tive toxoplasmose, então eu tenho uma visão só, né? Tenho uma vista só. Então eu sempre tive dificuldade de ler, né? Então agora por último aumenta, né? Vai ficando 50 a mais, 60 a mais, aí vai piorando. Aí a minha filha é de letras, né? Fez letras na USP. Então ela lê, tem uma voz muito gostosa, não é por ser minha filha não, mas ela leu e ficou muito agradável a leitura, embora preocupante, né? Pelo que o livro traz, é um momento que talvez os Estados Unidos esteja vivendo, que a gente esteja vivendo, o mundo esteja vivendo, que a gente tem que se preocupar. Sim. E, bom, chegamos aqui ao final da nossa conversa, passamos por muitos assuntos, né? Gustavo, acho legal falar assim, quem quiser saber mais da PMEC, os canais da PMEC, passa aí, onde que o pessoal deve acessar. Conheça mais sobre a PMEC no nosso site, apmecbrasil.com.br, nas nossas redes sociais, nosso Instagram, @PMECBrasil, nosso LinkedIn, tem cursos, os nossos eventos, os nossos diretores, todo mundo está lá para conversar, para fortalecer o analista e trabalhar junto para o mercado financeiro de capitais. Legal, maravilha. Vini, se quiser deixar uma mensagem final. Agradecer aqui a oportunidade que a gente teve, né? A gente está num momento muito especial, eu acredito, hoje para a PMEC Brasil, tentando se formular, se modernizar, seja na parte de comunicação, estruturando comissões técnicas lá, que a gente tem bastante gente hoje, comissão de economia, comissão de valuation. A gente está estruturando muito detalhadamente, né, essa área, o Haroldo lá tocando a área técnica, tem lá o Alexandre Moreno, nosso gerente. Então a gente está tentando deixar a PMEC voltada para o analista, voltada para o mercado de capitais, que a gente ajude nesse desafio aí que você estava comentando, a PMEC 2070. Né? Isso aí. Então a gente tem que criar uma associação voltada para o mercado, voltada para os profissionais de investimento. Perfeito, não, agradecer aqui a presença de vocês, foi bem enriquecedor. Assim, a gente conversou sobre tudo, né? E se deixar, vai aqui até umas horas também. Mas agradecer, né, por estar junto também no projeto Advisor Talks. Daqui a um tempinho a gente está todo mundo lá, no WTC. E é isso, espero que vocês retornem aqui e que a gente possa ter outros momentos assim de compartilhar ideias, pensamentos. Mas bem bacana, agradeço. Eu agradeço enormemente aí, vocês atenderam o nosso convite, né? A PMEC Brasil sempre junto com a gente, apoiando as nossas iniciativas. Então só tenho que agradecer aqui de coração por vocês dois estarem aqui e por toda aquela galera que está lá também trabalhando no dia a dia da PMEC e que a gente está aí sempre tocando projetos juntos e tudo mais, né? E, Mel, acho que o que eu tenho para dizer como uma mensagem final é 55 anos. Eu acho que a PMEC tem sido grandiosa fazendo essa conexão entre ética, conhecimento e o futuro do mercado de capitais. Então, isso tem sido fantástico, né? Obrigado a todos vocês. E para você que ficou com a gente aí até agora, curte, comente, compartilhe, deixe aí a sua mensagem. Pergunte aí para os nossos convidados como é que faz para ser um certificado, se tornar um analista com a certificação CNPI. E vamos em frente, vamos levar esse conteúdo e educação financeira para muitas outras pessoas. Obrigado e obrigado, até o próximo episódio. Até mais.